Mulher que pega foice tem o traje de viúva, raposa que come uva tem o dente degotado, homem que faz machado já pode chamar ferreiro, nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieta. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva, raposa que come uva tem o dente degotado, homem que faz machado já pode chamar ferreiro, nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. Ah, te larguei, velho. Os homens são muito diferentes das mulheres. Tanto que eu acho que nós não viemos da costela do Adão, não. Acho que éramos um bando de Evas falantes, desorganizadas, sempre insatisfeitas. Aí Deus, a deusa, sei lá, perguntou o que é que vocês querem. Aí uma queria uma coisa, outra queria outra coisa. Bom, já que vocês não sabem o que vocês querem, então pra não errar, eu vou fazer o básico. Eu fiz o homem, o nosso básico de cada dia. Porque o homem, ele não é multifuncional como a gente. O homem, por exemplo, ele não consegue dirigir, falar no celular e passar o rímel ao mesmo tempo. A gente consegue fazer essas três coisas e ainda bater o carro depois. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. A fuder. Saudações a quem está nos escutando. Aqui é Carola Luz, chegando com mais um Agro EO Negócio, na Rádio Web EO, a primeira rádio do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo por streaming no Facebook e Instagram. Estou aqui hoje com Darley Rodrigues de Castro e Lourelisa Rubim de Vasconcelos, que são produtores rurais, ambos apicultores. Sejam muito bem-vindos, um prazer. É um prazer para nós estar aqui com vocês. Muito mais prazeroso é recebê-los. Eu gostaria, então, de fazer a abertura desse nosso programa de hoje com uma citação do ilustre José Luiz Tejon, que ele falou assim numa coluna desses tempos: produtores deixam de ser anônimos, ocultos em uma cadeia produtiva, e viram os principais personagens do agronegócio. Então, nós acreditamos no Tejon e nessa frase dele, por isso
vocês estão aqui conosco, porque os produtores rurais, eles são os personagens, eles são os protagonistas, e nós precisamos fomentar a participação dos produtores, trazê-los aqui, porque sem os produtores não existiria o agronegócio. Então, eu gostaria de fazer essa citação para deixar isso muito claro, né? Valorizar o produtor, o pequeno agricultor, não importa o tamanho, se é pequeno, se é grande, a comida está na nossa mesa, o mel está na nossa mesa, graças a vocês. Então, muito obrigada pelo trabalho. Vamos começar, pessoal, falando, então, sobre a história de cada um. Vamos começar com as damas, no mundo do agro, e quais caminhos levaram para a apicultura, trazendo para o assunto de hoje. Tentando resumir, então, eu sou filha de imigrantes italianos, que são agricultores por natureza, né? Minha mãe é a caçula, meu pai é um nordestino aficionado por tudo que vem do agro, e com essa junção estou aqui. Então, no ano de 2001, eu conheci meu esposo, que também já trabalhava com apicultura, ele e o meu sogro. Dali para frente, eu comecei a conhecer a apicultura, mas mais fortemente eu conheci, assim, profundo, né, a apicultura com dois amigos, o Ricardo e o Pedro Paulo, que tiveram muita paciência e muita coragem de colocar uma mulher para estar, né, mexendo com uma coisa exclusivamente masculina, né, que a apicultura era quase exclusivamente masculina, nós não tínhamos protagonistas mulheres. Então, a gente começou ali a desenvolver um trabalho, que hoje o fruto é a Associação dos Apicultores de Triunfo, da qual sou sócia, já fui 10 anos da diretoria para ajudar e fazer o crescimento da nossa atividade no município. Então, dali vem mesmo o meu contato com a apicultura. Foi assim que eu comecei a me interessar e me aprofundar cada vez mais. Desde 2008, então? Sim, em 2000 eu conheci, mas que eu fui realmente vestir um macacão de apicultor e ver como funciona, sentir a pressão da abertura das caixas, que até é uma coisa que muitas vezes afasta as mulheres, né? Porque é um momento diferenciado, é um momento tenso, né? Onde há um movimento muito grande e tu tem que estar psicologicamente preparado para estar encontrando esse ambiente, né? Então, graças a Deus, eu tive bem a tranquilidade, fui bem recebida por elas, me apaixonei por elas, e dali para frente a gente começou a trabalhar, então. Juntas, sim, protegendo umas às outras. E quantos sócios são lá em Triunfo? Olha, hoje nós estamos com um universo de 40 sócios apicultores, né? Nossa atividade principal geralmente é outra. A atividade apicultura é uma segunda atividade, então a gente faz no tempo livre, né? Como a gente ainda está se profissionalizando, a gente ainda está crescendo, né, Darley? A gente está num movimento, assim, não muito acelerado, nem muito devagar, a gente está caminhando. A gente conseguiu já uma sede, está tentando equipar, então, né? Individualmente, cada produtor tem seu apiário, tem o seu centro de extração, né, sua sala de extração de mel. E a gente pretende, então, crescer mais enquanto grupo, né? Esse é um dos viés associativos, compras coletivas, né, Darley? Sim. Compras mais vantajosas para o produtor, porque quando tu tá isolado, tu tá sozinho, tu paga um preço maior. Não tem o poder de barganha. De barganha, exato. Então, há seus 40 apicultores querendo fazer uma compra, isso traz um peso positivo, e a gente consegue, então, acessar um preço diferenciado, né, nesse momento que a gente vive, até mesmo ganhar um frete, que é coisa rara, né, nos dias de hoje, mas devido ao tamanho da demanda, a gente consegue negociar. Então, as compras coletivas de caixas, de cera, de potes, que são os produtos mais usados por nós, né, os produtos mais usados no dia a dia, né, Darley, que a gente precisa. Se a gente
continuar nesse ritmo e nós, apicultores, começar a se unir, a gente só tem vantagem, né? Claro. Porque em compras, em troca de informações, a gente está crescendo de 4 a 5 anos para cá, a gente está evoluindo na apicultura. Conta um pouquinho, então, a tua história para nós, Darley. Eu, na verdade, eu venho do ramo automotivo. Comecei em 2004 no Barão do Triunfo por uma brincadeira. Aquela brincadeira eu me apaixonei, fui indo, conheci o Adair em 2008 na Expo Inter. Ali comecei a trocar informações com ele e dali para frente me tornei um apicultor. Esclarecendo, então, o Adair, naquela época, era presidente da Cooperativa dos Apicultores do Rio Grande do Sul, que é a COAPSUL. Naquele momento, eu era uma das suas secretárias da diretoria, né? E na divulgação dessa nossa cooperativa, que daí tem um outro modelo de trabalho, porque no nosso caso associativo não visa lucro, as cooperativas são empresas que visam lucro, então a gente trabalha de uma forma diferenciada. Ele teve uma lacuna de 4 anos, que ele não estava como diretor, né? Agora ele retornou, é nosso presidente, o Darley faz parte da diretoria. Eu, nesse momento, não estou, mas como sócia da cooperativa, né? Para contribuir. Então, realmente, o Adair foi uma das pessoas que ajudou a sustentar nesses últimos 10 anos fortemente a agricultura e a apicultura, porque é uma coisa interligada, né? E não esquecendo da nossa amiga Eronilce também, sim, braço direito dele, né, na nossa cooperativa, foi nossa secretária também. A cooperativa, ela é estadual, então ela não é do município de Triunfo. Não, são duas coisas distintas, a Associação de Triunfo e a cooperativa. Tá. A cooperativa está baseada em Arroio dos Ratos, mas ela é uma cooperativa estadual. Estadual, né? Tá. Então, só para ficar todo o território do Rio Grande do Sul. Ah, não, para ficar claro para todos. Hoje ela está situada com o apoio da URGS, dentro da estação da URGS. Estação Experimental em Eldorado do Sul. Ah, bom, então com o apoio do professor Aroni, que é, para mim, para o Darley, creio que sim também, uma sumidade no assunto de apicultura. É um dos maiores estudiosos da apicultura no Brasil, tem artigos publicados em revistas internacionais, é palestrante internacional. Então, assim, trabalha na estação experimental, mas ele, para nós, está no nosso grupo, né, Darley? Ele, para nós, é o ponto de referência mesmo para dúvidas específicas que a gente tem dificuldade de entender no trabalho e até mesmo na biologia da abelha, né? Que bom, uma mão estendida para outra. Sim, e dentro de uma entidade que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um respaldo. Tem um guarda-chuva grande de apoio, né? Que nos faz crescer. Vou só aproveitar para mandar um beijo para a dona Elisandra Jukolski. Ela disse que o Darley é colega dela, ela é presidente da Associação de Apicultura da região de Taquara. Ela está nos assistindo aqui. Então, um beijo, um abraço, muito obrigada por estar nos assistindo, além dos outros participantes. Uma grande apicultora. A apicultura dela é praticamente familiar. Está nos assistindo. Só ela e a família mesmo. Sim. Grande guerreira. Que bacana. Então, vamos continuar e vamos estreitar um pouco mais. Fala pra gente, o que é a apicultura? Fale para nós sobre a diferença entre a agricultura orgânica, a agricultura convencional, para a gente aumentar um pouco o nosso assunto. Tá certo. Então, assim, a apicultura, em tese, é para nós a criação racional de abelhas, assim como a bovinocultura é a criação racional de gado. Então, o que a gente usa como foco? Nós somos muito parecidos. A apicultura, ela é agricultura, mas nem toda agricultura é apicultura. Esse é o mote, essa é a busca de união para que os agricultores venham a se somar com a gente, se eles não vierem a se tornar apicultores, mas que eles venham a defender e, de certa forma, usar os seus produtos necessários para a produção de uma forma, digamos, sustentável e em acordo com os apicultores, para que a gente possa manter a nossa apicultura funcionando. Colaborar, né? A apicultura, ela pode conviver normalmente com qualquer outra agricultura, né? Em parceria, porque são
E tem como a gente trabalhar, né, somos dessa forma. Não é? São produtores rurais também. E sem a abelha nós não somos nada. Nós não conseguimos produzir praticamente nada. Verdade. E isso a gente pode viver em plena harmonia, junto com gados, junto com a soja, desde o que tenha uma parceria fiel. Isso falta um pouco. Um acordo de cavalheiros, né? Que nem o teu colega tem um sucesso muito grande, né? Um caso de sucesso. Sim. Que ele é lindeiro, um produtor de soja, né, Darley? Queria que tu contasse para nós daí. Eu tenho um colega em Pantano Grande que a criação dele praticamente faz divisa com lavoura de soja. Mas que seria o vilão, né, da apicultura, só que não. Exatamente, só que ele, com convivência com o vizinho do lado, ele consegue ter a harmonia da abelha e a soja. E o gado junto, né? Que, na verdade, são parcerias. Vou aplicar o veneno tal hora, vou aplicar o agrotóxico tal hora. É simples, é negociação, né? Protege com as caixas, né? Protege, aplica num horário que a abelha não vai sair para trabalho, né? Então, isso aí tem como a gente conviver com a harmonia, né? E hoje a gente está tendo apoio maior de parte de órgãos, né? Tipo, nós já temos o Sebrae, que Juntos para Competir nos apoiando, né? Exato. Um grande apoio. Esse programa que tu participas, né? Os dois. Então, contem pra gente como funciona esse programa fantástico que as meninas... Foi muito importante para mim, né? Foi um divisor de águas, o Juntos para Competir. Na verdade, ele chegou para mim lá na cooperativa em Arroio dos Ratos, enquanto eu estava na diretoria. Em 2011, foi feita uma proposta para o prefeito da época de Arroio dos Ratos para estar recebendo o programa do Juntos para Competir na cidade. Naquele momento, ele não sentiu interesse. Eu cheguei para a Alessandra e disse, Alessandra, então quem sabe vamos tentar com o Sindicato Rural de Triunfo, não exatamente diretamente com a administração, vamos fazer uma parceria com o Sindicato Rural, e daí o Sindicato Rural vai estar entrando em contato com a administração municipal, né? E daí deu certo, é um caso de sucesso. Então, desde 2011, o programa Juntos para Competir está em Triunfo, e eu estou desde esse início lá, quando eu trouxe de Arroio dos Ratos. Não que a gente se separou de Arroio dos Ratos, pelo contrário. Hoje, o pessoal de Arroio dos Ratos está incluído no nosso programa Juntos para Competir, nessa questão da apicultura. De 2011 para cá, não foi específico na apicultura, a gente viu várias áreas, então... Para nós é fácil a gente poder estar dizendo que sim, somos agricultores, que sim, podemos trabalhar juntos, né? Porque a gente já viu diversas formas que deram certo. Então, agora, os últimos 4 anos, então, focado na apicultura. Exato. E daí, então, a gente fez no início, no primeiro ano, 2016, uma equalização do grupo. Todos... para que possamos entender, né, como é que funciona desde a biologia da abelha, como que ela se reproduz, como é que é a forma de trabalho dela, a forma de respeito à produtividade dela dentro do sistema racional, que hoje a gente usa o sistema americano, que é a caixa americana, o sistema Langstroth, então ele tem todas as suas peculiaridades, né, mas ele é um sistema que se torna mais fácil. Antigamente tinha um mito, né, Darley me ajuda, da caixa fria e a caixa quente. É que determinadas caixas, conforme a região, fica mais fácil de trabalhar, porque como a serra não consegue trabalhar com a americana. Entendeu? O que é a americana a fria e a quente? A americana é uma caixa fria, porque ela tem uma ventilação, né? E a outra não, já é uma caixa já para ambiente mais frio, que os quadros são atravessados, não deixa o vento entrar direto, né? Então, fica mais... como é que eu vou te dizer assim? Ela se adaptou melhor na Serra Gaúcha, né? A americana é uma caixa que ventila. Então ela é fria. Porque ela tem maior sistema de ventilação, não que ela seja fria. É que ela propicia essa ventilação que é necessária nessa nossa região, então. Né? Nós não podemos ter uma caixa muito quente, completamente fechada. Que é esse sistema que se adaptou na serra, porque causa zoonose, causa doença, ela facilita o aparecimento de algumas doenças. Que a temperatura de uma, não quero interromper, a temperatura de uma caixa interna, ela pode estar 10 graus aqui fora, ela está
X lá dentro, né? Ela pode estar 40 graus aqui fora, X lá dentro. Sim, é muito então, parecido. Por isso que a gente fala em caixa quente e caixa fria. Com a temperatura do corpo humano. Ela se assemelha muito com a temperatura do corpo humano. É como se fosse um organismo vivo, né? Eu ia brincar um útero. É como se fosse um útero para as abelhas. Para elas se aconchegarem ali dentro, né? Sim. Mas a temperatura, ela é a do corpo humano ou ela varia? Aproximada ao do corpo humano. Então, com essas oscilações de fora da caixa, há todo um trabalho delas mesmas, elas sabem se defender às oscilações climáticas. Por exemplo, num dia muito quente, elas próprias fazem a ventilação da caixa, mesmo que não, perfeito, mesmo que não haja vento, elas fazem a ventilação das caixas noite e dia, para manter essa temperatura constante dentro da caixa. E quando está frio lá fora, ela faz uma espécie de vibração. Já sentiste um arrepio? É uma espécie de uma vibração que tu sente no teu corpo. Elas vibram constantemente até atingir a temperatura necessária. Porque as crias, que são os ovos, ou enfim, as larvas, elas precisam estar numa temperatura sempre constante, para não haver a morte desses filhotes, né? Então, ela trabalha muito, e o momento que ela faz esse trabalho, ela consome mel. Sim. Ela precisa do mel. Ela precisa também do mel. Sim, nós não podemos coletar o mel totalmente dentro de uma caixa. A gente tem que deixar umas reservas de mel para que ela possa se alimentar e se manter a colmeia viva, né? Nesses períodos. Que trabalho lindo o das abelhas. Nessa parte onde entra a parte de migração, né? Sim. Que muitas vezes se sai da serra onde tu não tem nenhum tipo de alimento, né? Fora da intersafra, como a gente fala, e muitas vezes a gente prefere dar o alimento natural descendo para cá ou alimentando artificialmente, né? Por isso a gente faz a parte de migratória. Então, agora, apicultura migratória. Eu nem sabia que existia esse termo e, olha, tira o chapéu para ti. Olha, conta pra gente o que é a apicultura migratória. A apicultura migratória, a gente sai de uma região para outra procurando manter as colmeias fortes e procurando a florada de cada região. A gente sai, determinada época, a gente vai para canola, determinada época a gente vai por eucalipto, uva do Japão. Isso é a legítima migratória. A gente faz todo o Rio Grande do Sul procurando a produção. Eles colocam as caixinhas embaixo dos braços, pessoal, e como se fosse, né? E saem com elas pelo Rio Grande do Sul todo. Correndo atrás da floração. Nossa, é um trabalho magnífico. Isso tem que ser feito praticamente à noite, para a gente não deixar a campeira, né, para trás. Então a gente procura trabalhar à noite. Já tem gente se adaptando para trabalhar o dia, mas eu acredito que o risco é grande numa migratória, né? E a perda de abelha também é grande de trabalhar no dia, né? E como é a perda das abelhas na migratória? É que quando tu vai de dia, as campeiras estão tudo no campo trabalhando, né? Recolhendo o seu alimento, né? E aí tu recolhe aquela caixa para fazer a migratória, tu deixa elas para trás. Então a gente procura trabalhar à noite para recolher o máximo possível de campeira, né? Aí falando nas campeiras, é porque a abelha ela tem um ciclo de vida muito pré-determinado. Pois, no programa anterior nós falamos apenas 60 dias, é isso? No máximo, estourando, 45, a gente calcula. 45 dias de vida. No inverno, porque no verão reduz, né? O estresse do trabalho é muito grande. Sim. Então, daí, ela desde a postura do ovo até o nascimento, dependendo de o que é que vai nascer, nós temos 3 castas dentro de uma caixa, né? Que seria a rainha, as operárias e o zangão. Cada um tem uma função e a gente tenta, de certa forma, controlar que isso seja de uma forma positiva para nós. Por exemplo, no inverno, não há necessidade de zangões, porque não há a fertilização de rainhas. Então, a gente faz esse controle. Até porque o zangão, ele é uma fonte de zoonose para nós. Ele traz a varroa, que é um carrapatinho, que povoa a colmeia através do zangão. E daí, contaminando o zangão, ele contamina a colmeia. Através desse controle,
a gente consegue manter essa zoonose sob controle, né? E trabalhar tranquilamente. Então, até que nasça uma rainha, uma operária ou um zangão, a gente tem que estar sabendo quanto tempo isso leva. E o momento que ela nasce, aí ela tem os 45 dias. Mas ela já não nasce assim, vou voar. Não. Ela nasce fazendo certos trabalhos dentro da colmeia, até ela estar apta a estar voando e se tornar uma campeira. Então, tudo isso é um processo. Então, ela vai passar por nutriz, onde ela vai estar nutrindo tanto as crias quanto a rainha, que especificamente só se alimenta de geleia real durante toda a sua vida, né? A abelha, ela é tão bem organizada que desde que ela nasce, ela tem uma função diferenciada até o final da sua vida. Ela nasce como nutriz, ela nasce como faxineira e ela vai evoluindo, né? Cada etapa de vida, ela tem a sua função dentro da caixa. Mas é muito rápido, né? 45 dias vocês têm que ter mas vocês têm que ter um controle imenso, né? Nesses 45 dias, porque para ter a gestão desse tempo que ela é uma coisa, que ela é outra, para poder nutrir zangão e evitar carrapato. Gente, que trabalho, né? Mas é uma sociedade bem organizada. E a gente também depende do clima, né? Tem os fatores, variações climáticas que interferem na nossa produção e as questões da florada. Porque ainda o apicultor, ele está aprendendo a encontrar suas floradas, né, Darley? A nossa apicultura vem evoluindo de uns 5 anos para cá, razoavelmente muito bem. Mas ainda a gente tem muito para aprender com elas, né? Sim, e tem a dona Elisandra falou de novo aqui, se todo ser humano fosse organizado como uma colmeia, o mundo seria perfeito. É verdade. Eu estou percebendo que as abelhas são muito organizadas mesmo, né? Elas fazem a gestão completa. De tudo. Elas voam, elas esquentam, elas esfriam. Perfeito. Nossa, fazem de tudo essas abelhinhas. Muita gente diz que a abelha é agressiva, né? Na verdade, ela não é agressiva, ela é defensiva. Defensiva, perfeito. E aonde uma sair para a morte, sai todas. Todos os animais são defensivos, na verdade, né? Nós, humanos, pela essa globalização... Somos agressivos. A gente está tomando o espaço delas, a gente está ampliando a nossa cidade de uma forma, as nossas cidades no mundo todo de uma forma em que a gente vem ocupando as áreas rurais. E a gente vem ocupando, às vezes, não dando importância às áreas de preservação permanente, aos capões de mato, que é onde essa vida, a biodiversidade se desenvolve. Né? Então, a gente quer, nosso foco principal aqui hoje, né, chegar nas pessoas para dizer que, eu tô colando aqui, né? Não, pode, fica à vontade. Tem que fomentar o trabalho e o respeito entre produtores. Sim, porque nós somos agricultores. Mas nem todos os agricultores ainda são apicultores. E o momento que eles entendem que a nossa atividade os beneficia, aumentando sua produtividade, eles começam a fazer isso que o colega lá faz. Olha, depois de amanhã eu vou aplicar um herbicida, vou aplicar um inseticida e tu protege as tuas caixas. Eu acho que até hoje, que o ser humano ainda não caiu bem para ele descobrir que a abelha, sem a abelha, o ser humano não sobrevive. Mas isso aí em 1800, aí você já falava. Sim, mas é que nós, ser humanos, ensina, não temos essa noção, entendeu? Porque ainda nós temos tudo na mesa, eu quero ver a hora começar a faltar. Está restrito, né? Entendeu? Ainda nós temos, tu tem. E hoje o apicultor, na verdade, recém está começando a criar. Entender o mundo delas, na verdade. E recém está começando a criar valor, pegar um pouquinho de valor, porque o apicultor ainda hoje não é profissional, ele não é reconhecido. Foca no mel, né, também. Isso é um tema importante. Gente, a gente não tem tanto tempo quanto a gente gostaria. Sim. Imagina, já é 15 para as 2 e a gente tem muito assunto para falar, porque o mel é um só, e ele ele é o top, né? O bambambam da apicultura, mas nós temos muitos outros subprodutos e até mesmo as frutas que vão para nossa mesa, como tu comentaste, são graças às abelhas. E essa polinização das abelhas e também o trabalho do produtor da apicultura, porque ele faz essa gestão, né? Ele vai colocar de volta o pólen na natureza para poder
e gerando cada vez mais produtos para estarem na mesa do consumidor. Hoje a gente fala muito em mel porque o pessoal conhece, mas nós temos a cera, nós temos o próprios, nós temos o pólen, né? Tudo isso já tem estudo comprovado que o própolis é um excelente antibiótico. O pólen nós já temos estudo pela faculdade, né? Unipampa faz esse tipo de estudo também. O filho do professor Euroni também faz essas análises de pólen para nós, tudo comprovado, né? E hoje nós temos um mel de eucalipto, praticamente o mesmo mel que tem lá fora, lá que vale $80, o nosso mel... Vale muito mais, né? Vale, não vale. Vale muito. Não, porque o Rio Grande do Sul... Seria uma coisa... O Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel do Brasil. Sim. E isso é um fato que não é muito divulgado. Não, mas quando ele exporta isso, por exemplo, para seus vizinhos, isso entra como um produto interno. Então, a gente sabe quando ele sai daqui que ele é nosso. Mas quando ele entra em outros estados, ele entra como produto interno. Ele entra assim, né? Sim. Sem rótulo, então a pessoa vai... Não, só uma brincadeira. A pessoa vai lá e coloca o seu rótulo e não coloca, né? Perfeito. Não diz que veio o produto originário do produtor do Rio Grande do Sul. Hoje, a grande fama do nosso mel está lá fora, porque o Rio Grande do Sul não tem a fama que realmente deveria levar, né? Com certeza. Eu sou... consumidora voraz, né, do mel. Eu como todos os dias um pouco. Eu queria citar, então, já que a gente falou que o mel é o produto mais divulgado, é o produto mais top, que a gente tem também a apitoxina, e o que eu considero, e acho que o Darley considera também, o produto mais importante das abelhas é a polinização. Exato. A polinização, que é invisível, é o produto mais importante que vem da abelha. Porque ela chega numa flor, ela toma banho de pólen, depois vem a se tornar esse pólen que a gente vai experimentar, mas ela toma esse banho de pólen e na próxima flor, ela banhada em pólen, ela fertiliza a próxima flor e assim sucessivamente. Então, isso é uma coisa, e não só cadeia. A nossa abelha, que a gente fala em apicultura, porque a nossa abelha é a Apis mellifera, né? Então, vem daí da Apis, que é a espécie dela, então, que vem a apicultura. Não temos só a Apis mellifera, não temos só a apicultura convencional, nós temos a apicultura também das abelhas sem ferrão, que são as abelhas nativas que estão no nosso país e estão no nosso continente desde sempre, né? Podemos citar jataís, mirins, mandaçaias, e infinitamente, são 400 tipos de espécies no Brasil. Umas aqui no Rio Grande do Sul já extinta, falta de cuidado mesmo, né? Tadinhos. O ser humano é que nem disse, ele não aprendeu a dar valor ainda para nossas abelhas, né? Mas aí, vocês trabalham com quantos tipos de... Nós trabalhamos com sem ferrão também, né? Eu tenho alguma coisa sem ferrão, tenho o mirim, eu tenho a jataí, né? Isso dá para criar dentro da cidade, ela não é agressiva. E elas ficam todas no mesmo ambiente? Sim. Tem que manter uma distância, porque a jataí, ela é mais defensiva. Na verdade, ela é mais defensiva. Perfeito, ela tem um raio é como se fosse um leão, né? Ela tem um raio de abrangência maior do que as outras. Então, se alguma outra estiver nesse raio de ação, ela vai tentar se defender, né? Para manter a sua área protegida. E dentro da cidade, tu pode criar ela que ela não tem risco nenhum, ser humano. Né? E te produz um mel, claro que não é um mel tipo mel da abelha em grande quantidade. Mas para fazer uma produção assim caseira, vamos supor, uma caixinha americana caseira, quantas abelhas são necessárias para a gente ter uma produção de mel? Varia, né? 80 a 120 mil abelhas Isso vai é um indivíduo, a gente chama, cada colmeia é um indivíduo, né? De 80 a 120 mil, e no inverno cai um pouquinho, né? Cai bastante. 60, 40, 60 mil, né? Porque elas sabem, é muito inteligente, elas sabem que elas não têm alimento. Então, elas diminuem, a rainha, ela entra numa espécie de menopausa, que chama diapausa, ela para de pôr ovos, porque ela sabe que não tem como alimentar essas crias que vão nascer. Então, ela espera os primeiros pólens da próxima florada estar disponível para voltar a pôr ovos
para poder repovoar. Então, tudo isso é bem... Chegando a botar 3 mil ovos por dia. Nossa, 13 mil ovos por dia. E a rainha, ela, tu falaste, se alimenta de geleia real. Sim. E ela também vive esses 45 dias? Não, ela pode chegar a viver até 5 anos. Só que ela tem, como todas nós, mulheres, temos, uma vida reprodutiva mais interessante até 2 anos. Depois dessa época, ela se torna um pouco menos produtiva. Então, a gente, racionalmente, faz o uso de técnicas de trocas de rainha, produção de rainha, para estar mantendo o nosso apiário sempre forte. Mas uma vez rainha nunca perde a majestade. Ela fica ali na colmeia sempre. E ela fica como se fosse a avó rainha. Ela voa, ela tem asas, ela voa, diferente das abelhas africanas ou abelhas nativas, que nem todas voam, mas ela voa. E existe um processo de enxameação também, que é natural, né, da rainha, que ela sai com uma parte da colmeia e deixa uma filha que está por nascer, que vai tomar conta daquela caixa e dos futuros filhos que vão estar ali. Isso é um processo natural, né? É um processo natural, até mesmo para salvar a própria espécie, né? Sim, porque tem que ter a continuidade. Mas ela mesma faz. A diferença, né? 5 anos pode viver. Pode. Isso por causa da geleia real. Por isso que eu digo, o ser humano não sabe o poder que tem. De uma abelha. Sim. Fala da geleia real pra gente. Bom, a geleia real, ela é produzida numa fase específica da vida da abelha. Ela é produzida em glândulas e nas antenas. Então, o dia todo, o tempo todo, aquelas abelhas que estão nessa idade, elas estão alimentando a abelha rainha para que ela esteja nutrida e possa pôr os seus ovos. E tem também a questão do feromônio, né? Cada indivíduo, cada caixa, cada rainha tem o seu feromônio, tem o seu odor próprio. Se houver uma invasora, ela vai saber exatamente naquele momento que houve uma invasão. E assim cada indivíduo. Então, a gente tem que ter todo um trabalho de respeito por elas, porque elas são extremamente organizadas. Esse feromônio, ele é para mostrar a forma de trabalho que elas têm que exercer dentro da caixa. O momento que essa rainha morre por algum acidente, por um voo nupcial, um passarinho ou um inseto, que ela também venha a matá-la, tudo isso interfere a produção de uma nova rainha pelas próprias operárias, num caso desse emergencial. Depois a gente tem outras formas que vai se desenvolvendo, mas a questão específica da geleia real é para que ela ponha ovos, para que ela viva mais e para que ela tenha um tamanho diferenciado também, que seja facilmente identificado dentro da caixa. Em relação a uma abelha pequena, comum, que o pessoal conhece, qual é o tamanho da abelha rainha? Eu diria umas 3 vezes. 2,5, 3 vezes. O tamanho de uma abelha. Mas mesmo ela sendo diferenciada dentro de uma caixa, é difícil a gente encontrar. Sim. Porque a abelha, ela protege tanto ela, que ela escapa e tu não vê. Muitas vezes ela passou e tu não viu. Sim. Ela tem uma guarda, sempre que ela está exposta, ela nunca está sozinha. São 80 mil abelhas dentro de uma sozinha. Então, no momento que ela se vê exposta, todas as outras criam uma camuflagem para escondê-la. Então, a gente mesmo tem dificuldade. A gente tem treinado. A gente tem que ter técnicas para poder achar ela, né? Porque ela é muito rápida e ela é muito bem protegida, né? Nossa, é uma sociedade super organizada. Incrível, realmente. Como disse a dona Elisandra, o ser humano tinha que ser como as abelhas, porque ia tudo fluir muito melhor. Como mulher, eu tenho que defender um ponto, né? Que no momento do acasalamento, no voo nupcial da abelha rainha, que naquele momento ainda é uma princesa, que lindo. A morte do zangão. Esse é um fato. Então, a gente poderia só cortar esse pedacinho da nossa... Mas faz parte da natureza, né? Isso aí faz parte da natureza. Então, precisamos. Sim, o zangão, ele tem um sistema chamado espermateca, que é onde ele guarda seus espermatozoides, e ele é ligado ao intestino. Então, quando ele faz a fecundação, ele acaba entregando todo esse pedaço dele para a rainha e ela o absorve.
Então, isso cria com que, num voo nupcial, ela pode ser copulada com diversos zangões, e randomicamente ela vai estar pondo ovos. No momento que a gente abre uma caixa, a gente vê essa diferença. Abelhas pequenas, escuras, filhas de um certo zangão, abelhas grandes, amarelas, filhas de outro certo zangão, e o contrário também é verdadeiro. Então, isso tudo é só essa parte que a gente queria deixar claro, né? Que é uma necessidade que ele faça esse sacrifício em prol da vida desse indivíduo colmeia, né? Ele dá a sua vida. Assim como, para defender as colmeias, as abelhas fazem esta picada, né? E no momento que elas fazem isso, elas têm o mesmo sistema. Juntamente ao ferrão, elas têm o seu órgão do intestino. Quando ela faz a ferroada dela, ela deixa aquilo na nossa pele, ou na pele de qualquer animal, qualquer ser vivo, e ela vem a morrer, porque ela perdeu, né, parte do seu corpo. Então, ela se sacrifica em prol das suas crias, dos seus produtos e do mel. Porque o mel é a comida dela, é a vida dela, e tudo gira em torno disso, né? Por isso que ele se tornou o produto mais importante. Não o único, porém o mais importante, né? Eu acho que o mais visto, porque o mais importante é a polinização. É a polinização que vem do pólen, e o que gera essa cadeia de produtos da reprodução das plantas, né? As plantas, por exemplo, o pasto para o gado, ele depende da polinização das abelhas para crescer, para frutificar, para o gado se alimentar e vir a dar leite e carne. Então, sem as abelhas, a nossa carne gaúcha, que é o nosso produto principal no mundo, no agro, ele vem a definhar. Né? Einstein dizia lá naqueles idos de 1800 que ao momento do desaparecimento das abelhas, tanto apis quanto nativas, a humanidade poderia sobreviver por apenas 4 anos, porque as plantas não têm o poder de manter essa polinização por muito tempo. A polinização individual, né, Darlene? Elas necessitam da nossa ajuda enquanto apicultores das nossas abelhas, né? É por isso que eu digo, hoje o ser humano ele tem que pensar bem, porque a gente pode viver com harmonia junto com as abelhas, né? Porque a gente depende dela, na verdade, né? O agro depende também da abelha. Perfeito. Então, esse é o recado para todos os produtores. Respeitem os apicultores. Cuidem dos apiários. Cuidem dos seus colegas apicultores, deem as mãos para que o agro só cresça. Né? Assim, né, Carola? O nosso foco hoje aqui é divulgar, não necessariamente pela última vez, mas começar a divulgar. Então, vou colar aqui a preservação, conservação e, se possível, a repovoação dos polinizadores na natureza. Vamos esquecer que os polinizadores é um grupo muito amplo. As borboletas, os morcegos, nós temos vários, né? Os próprios cascudinhos, a mamangava, que simulam cascudinho, as abelhas sem ferrão. Então, esse repovoamento também vem da questão da parte legal. Hoje nós temos as reservas legais que os nossos colegas agricultores têm que garantir, né? Então, a gente poder fazer um feedback, um bate-papo com eles para dizer, repovoem as suas partes que são matas legais ali que vocês têm que manter com espécies melíferas nativas do Rio Grande do Sul. Porque se há abelhas nativas aqui desde sempre, há espécies melíferas nativas daqui desde sempre. Então, vamos assim só pincelar. Alecrim, me ajuda aí. Alecrim, árvores como a tamborim. Nós temos pitanga, nós temos várias, né? São nossas, né? Extremamente nossas aqui do Rio Grande do Sul e que vão beneficiar eles com outra forma. Por exemplo, num lanche da tarde, eles podem estar consumindo frutas que são nativas nossas. Tudo nativo. Mel nativo, fruta nativa. Plantas que hoje estão até um pouco, assim, sumidas, né? As nossas plantas nativas, né? A gente... o ser humano está destruindo tudo que pode, né? E em si, o programa tem esse objetivo, né? É trazer, e como disse o seu Nairo nos programas, é a cultura gaúcha, né? Porque as pessoas
as crianças, principalmente, não sabem o que é colher uma fruta no pé, descascar, porque os próprios mercados já estão entregando elas, inclusive, descascadas. Eles acham que vem da caixinha do mercado. Então eles acham que vem o leite vem da caixinha ou da garrafa, né? Não, é uma cadeia de produtores e de pessoas muito grande, da mesa, né, até o campo. Eu creio assim, que até falei com as nossas colegas, a Alessandra e a Adriana, até hoje, o agricultor, não falo nem de nós, apicultores, Sim. O agricultor, ele é tratado na sociedade, não só gaúcha, como um cidadão de segunda classe. Sim. E nós, apicultores, seríamos, sei lá, de terceira para baixo. E o que nós queremos? Mostrar que nós somos da mesma vertente, e que, apesar de que hoje a gente vive nas cidades, Triunfo tem o 3º polo petroquímico do Sul, uma das rendas per capita maiores do mundo, né? Então, mas a gente não come plástico. Gravataí, né? Mas hoje, se o agricultor lá cruzar os braços, não precisa ser muito, mas por uma semana aqui da cidade vai sentir o que é passar fome. Olha o que foi a greve dos caminhoneiros, né? O pessoal cruza os braços e não chega. Se o agricultor cruza... Porque ele produz, mas ele não entrega, né? Ele passa para essa cadeia toda dos caminhoneiros e a gente é solidário a eles, né? Porque eles sofrem. Sim. Porque, assim, para entregar a nossa produção não é fácil. As estradas são ruins, os acessos. Aqui no Rio Grande do Sul somos até privilegiados porque a gente vê Mato Grosso, Amazonas, é super difícil. Toda a infraestrutura rodoviária do país. E o nosso modal é rodoviário e é de caminhão, né? Hoje, se o colono, aquele que todo mundo conhece, cruzar os braços, não sei o que será do... Não então, assim, sei mesmo. Nós podemos estar aqui na cidade, mas no mínimo de 2 a 3 vezes ao dia nós recorremos a um agricultor para nos alimentar, para nós fazermos a nossa refeição. Então, como isso é uma questão que nós necessitamos estar alimentados, para trabalhar, para produzir, a gente tinha que focar nessa questão, né, Darley? Porque o agricultor, ele, na verdade, ele é o nosso carro-chefe. Ele é o pulmão, né, do corpo, porque o coração pulsa e o pulmão a gente precisa para respirar. Porque a indústria, nossos colegas, nosso povo está muito inserido na indústria, no comércio, mas eles precisam se alimentar. E para isso precisam dos agricultores. E para que eles possam ter uma colheita satisfatória, eles necessitam de nós apicultores, né? Sim. Então, tudo isso. É que se nós hoje, começar a se unir, apicultores começar a se unir, já começa a mudar, né? A visão. Nós já temos hoje políticos já olhando para o apicultor, né? Nós já temos caminhando devagarzinho, nós estamos caminhando, nós já temos... Não, vamos chegar lá. Banco que nos apoia, nós já temos deputado que está nos apoiando, né? Sim, foi criada agora há poucos dias uma frente parlamentar em defesa da apicultura. Eu digo, enquanto produtora dessas 2 cadeias, que deveria ser uma frente parlamentar em defesa dos polinizadores. Mas ok, a gente aceita esse rótulo de que seja em prol da apicultura, porque... se essa área for beneficiada, indiretamente todas as outras áreas serão lógico, beneficiadas. Né? Então, eu não estou aqui para fazer política, mas foi um dos poucos que nos apoiou. Como é que é o nome foi o do José Nunes. Uhum. José Nunes, né? Ele já tem projetos na pesca, tem muitos outros que aí vão no seminário, falam bonito, mas chega na hora de... Não fazem. Não fazem, entendeu? Isso é o que mais tá cheio, gente. Infelizmente, o nosso horário está... super apertado, já até passou um pouquinho. Então aqui nós temos o pólen, aqui nós temos o própolis e aqui nós temos o mel. Então vou ficar te devendo a questão do mel orgânico. Vamos pedir, nós vamos fazer agora, eu vou fazer o sacrifício, né, de experimentar os produtos aqui. E não, vamos falar, uma última fala rapidamente de cada um. Tá. Eu peço para a gente poder encerrar aqui, eu vou experimentando e vocês vão... E daí, se você quiser, numa nova oportunidade, chamar a gente... Com certeza, ampliar nossos mais, parceiros, né? Agora. Podem, então, pode fazer a tua última fala e depois tu e... Então, como produtora, como apicultora, gostaria de conscientizar a todos que a apicultura é o carro-chefe da agricultura do futuro. Precisamos estar unidos com os colegas agricultores para que possamos produzir e manter a nossa vida na terra
como a gente gostaria, né? Fazer o nosso trabalho normal no dia a dia, voltar para casa e poder se alimentar com qualidade, com um produto legal, um produto orgânico, um produto que tenha toda uma base para nós podermos sentir que isso vai refletir no nosso dia a dia e trabalhar melhor, né, Darley? Hoje a gente fala em orgânico, mas na verdade a gente ainda precisa de mais incentivo para trabalhar com orgânico, né? O agro está no meio de tudo, a gente vive do agro, mas a gente consegue ainda separar o orgânico com o convencional, entendeu? A gente só precisa realmente de apoio. Como diz a Adriana, né? Agro é tech, água é pop, água é tudo, não é? Então... pólen, maravilhoso, gente. Parece o pão, né? Parece um pãozinho que fermentado. Essas cucas que se come no interior, acredito que tenha pólen, porque é o gostinho. Agora vamos ao própolis, que já me alertaram que é forte. Sim. Que é esse produto bactericida. Maravilhoso. Né, que faz toda uma regeneração. Muito Eu bom. vou fazer, gente. Então tá, muito obrigada. Vai abrir o mel para mim. E aqui tem... O própolis é realmente mais forte, não é nada parecido com aquele extrato que nós passamos na boca quando estamos gripados, que a gente compra na farmácia, ele é bem forte. Um para cada um, né? E agora todo mundo vai encerrar pegando uma colherada do mel aqui dos apicultores gaúchos. Mas antes dizer que foi um prazer estar aqui, né? Eu quero agradecer a vocês por essa aula sobre apicultura, foi muito esclarecedor. Foi bem superficial, mas a gente tentou ser bem não foi nada superficial para quem assiste e não tem o conhecimento, foi uma baita de uma aula, foi mais do que uma aula só, foi quase uma especialização em apicultura. Quero agradecer a todos que nos dão audiência, agradecer aos participantes de hoje, foi um prazer imenso, tá, pessoal? Vamos continuar acompanhando, vamos fomentar o nosso agro aqui, gaúcho, e vou encerrar com uma frase que eu coloco sempre nas minhas redes também, assim como as meninas, o agro é tudo. A Carola é EO. Um beijão a todos e até a próxima, gente. Vamos degustar. Vamos lá.